Glória a Deus. Isaías 58. Nós vamos fazer a leitura do primeiro versículo até o versículo 12. Aleluia. Diz assim, em Isaías 58: Clama em alta voz e não te retenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se achegarem a Deus, dizendo: Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça com junco e estenda debaixo de si saco cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os pobres e oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? Então, quando o vires nu, o cubras e não te esconda da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz não será nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas. Assim levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Amém. Amém. Podem tomar vossos assentos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Palavra maravilhosa, esta que se encontra no livro de Isaías. Pois bem, Isaías é o profeta messiânico do Antigo Testamento mais citado no Novo. Ele faz parte dos profetas maiores. O livro de Isaías ele foi escrito em uma época de grande apostasia, em que a casa de Israel já não mais se importava com os estatutos do Senhor, o nosso Deus. Esse livro ele foi escrito quando o povo já não mais se importava, muito mais do que isso, eles transgrediam severamente a lei do Senhor. E foi quando o Senhor levantou Isaías, levantou aquele homem e deu a ordem para que ele transmitisse a toda a casa de Israel aquilo que ele colocasse em seu coração. E de forma muito obediente foi isso que Isaías fez. Ele escreveu todo o livro que inclusive recebeu o próprio nome dele. E a primeira coisa que Deus mandou Isaías dizer para aquela nação: arrependam-se. O título em epígrafe aqui na minha Bíblia diz: o jejum aceitável. Deus ele começa dizendo para aquele povo
que eles desconheciam o verdadeiro jejum. Aqui, no livro de Isaías, a palavra jejum, ela pode ser interpretada dentro de um contexto de uma forma bem ampla. Jejum, oferta, sacrifício, tudo isso pode ser tomado como um sinônimo, é a mesma coisa dentro desse livro. E Deus começa dizendo para Isaías diz para aquele povo: eles não sabem o que é jejum, eles não sabem o que é sacrifício, eles até seguem uma religião, eles até ofertam, até fazem sacrifícios, mas não é para mim. Fazem, mas fazem da forma errada. A palavra do Senhor, os primeiros versículos do capítulo 58, vai dizer que aquele povo jejuava, mas não era uma forma verdadeira e legítima de agradar a Deus. Eles jejuavam, na verdade, para fazer contendas. Eles jejuavam para levantar as suas vozes no meio do povo, para levantar acusações uns contra os outros. Eles diziam que serviam a Deus na teoria, mas na prática era totalmente diferente. Aquele culto que eles prestavam não era recebido por Deus, porque era fogo estranho. Aqui no versículo 4 vai dizer que eles tinham a coragem de levantar um sacrifício a Deus em forma de jejum, mas na verdade eles se apunhalavam mutuamente. Levantavam o sacrifício a Deus, mas faziam aquilo simplesmente para serem vistos. Eles erguiam as suas vozes para serem notados, e ainda ousavam em dizer: Deus, nós jejuamos, nós estamos aqui ofertando a Ti, mas parece que Tu não ouves, parece que não vê. E Deus começa a confrontar aquele povo. Realmente, podem até sacrificar, mas esse sacrifício não recebo, porque não é para mim. Não é para mim que vocês o fazem. Deus continua. Deus é tão bom que Ele não somente diz que aquele não é o sacrifício que Ele recebe, mas Ele também explica. Ele diz que Ele não recebe, e Ele vai explicar o porquê de não receber, e vai explicar também qual é o verdadeiro sacrifício que agrada o coração dele. Então Ele vai dar continuidade e vai dizer: que jejum é esse que vocês fazem? Porventura, o jejum e a oferta agradável que eu quero não é aquela que eu já disse, que vocês abandonem a iniquidade, que vocês abandonem esse caminho de impiedade que vocês têm seguido até aqui e envergonhado o meu nome? Esse é o verdadeiro jejum que eu estou requerendo de vocês. Esse é o propósito que eu quero de vocês, que vocês abandonem a impiedade, porque depois que vocês fizerem isso, somente assim vocês serão capacitados para ir além. Fazendo isso, vocês serão capacitados para fartar a alma do faminto, para oferecer socorro à alma daquele que está aflito. Somente assim vocês serão capacitados para anunciar as boas obras. E Deus vai ministrando toda aquela palavra no coração de Isaías, no decorrer do capítulo 58. Começa aqui no versículo 4, e no versículo 7 ele diz: o culto que eu quero de vocês é o seguinte, prestem atenção. Se vocês tiverem um pão, repartam com o faminto. Se vocês tiverem a veste, cubram o nu. E o mais interessante dessa palavra é que o contexto de nudez é muito amplo.
Aqui ele não está falando somente da nudez literal, ele está se referindo à nudez espiritual. Ele está falando que o nosso papel como cristão é cobrir a nudez espiritual do nosso irmão. E que nudez é essa? O pecado. Quando o nosso irmão está fora da presença de Deus, é como se ele estivesse nu, com as suas vergonhas expostas. E a vontade do Senhor é que essa nudez seja encoberta. Mas quem vai fazer isso? Eu e vocês. Nós é que temos esse papel de cuidar do nosso próximo. Infelizmente, muitas pessoas, além de não fazer isso, ainda piora a situação. Além de não querer estender a mão para aquele que está caído, ainda pega o pecado da pessoa e espalha para todo mundo saber. E essa não é a vontade de Deus para os seus servos verdadeiros. Cubra a nudez do seu irmão. Quando o seu irmão cai em pecado, a sua função é ajudá-lo. Revista o seu irmão de oração. Encubra a vida do seu irmão com intercessão. Se você pode ajudar, ajude. Se não pode, pelo menos não atrapalhe. Deixe que aquelas pessoas que podem ajudar, elas vão ajudar. Então não seja aliado do inimigo. Está caído? Deus ainda ama. Está caído? Se está caído é porque algum dia já esteve de pé. Então vai lá. Vai lá. Essa é a oferta que Deus quer de cada um de nós. Não adianta seguir padrões, seguir um culto meramente ritualístico. Não adianta bater ponto na casa do Senhor se você é negligente a essas ordens que ele ministrou no coração de Isaías, para que Isaías ministrasse à casa de Israel. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro passo. E dando continuidade, no versículo 11 do capítulo 58 tem uma grande promessa, que inclusive é o tema desse culto, do culto de jovens. Essa grande promessa é que o Senhor faria cada um de nós como um jardim fechado, um jardim regado, um jardim que é como um manancial cujas águas nunca faltam. Só que Deus, ele não cumpre promessas se o seu servo não obedecer aos princípios. Não adianta ter anseio pela promessa se você não quer obedecer o princípio até chegar na promessa. Não adianta. Não adianta. É por isso que antes de se ater à promessa, é preciso ler os versículos anteriores. Porque tem um passo a passo até chegar na promessa. Não é de qualquer jeito. E o Senhor vai repreendendo aquele povo, repreendendo, ensinando qual é o verdadeiro culto, qual é a verdadeira oferta que vai agradá-lo. E Deus, ele é tão bom que ele diz: se vocês se atentarem aos princípios, eu vou fazer algo. E esse algo que o Senhor vai fazer é o seguinte: ele diz que quem obedecesse esses princípios de largar a iniquidade e tomar uma vida de santidade na presença dele, ele curaria o coração dessa pessoa. E a cura que ele faria no coração dessa pessoa seria tão grande, mas tão grande, que a própria luz do Senhor começaria a resplandecer no coração daquela pessoa. Ou seja, quando Deus cura alguém, essa cura, ela não fica limitada àquela pessoa que foi curada. Deus, ele te cura hoje, para que futuramente você possa também ser como um instrumento para curar outras pessoas. E ele chega a dizer que essa pessoa, a luz do Senhor brilharia no meio das trevas. Ou seja, quem ouve o conselho do arrependimento hoje e obedece hoje, o Senhor te cura e a sua luz brilhará no meio da treva. E ele fala que a luz seria tão intensa, que ela brilharia até mesmo no momento de escuridão.
ela chega a dizer, a palavra do Senhor, que a escuridão seria semelhante ao meio-dia. Ou seja, meio-dia não tem escuridão, meio-dia é sol quente. Ou seja, o cristão verdadeiro, até no dia de maior escuridão, a luz do Senhor brilha como o sol do meio-dia, porque o Senhor, Ele é o sol da justiça, e Ele brilha, realmente até no meio das trevas. Não tem trevas que podem conter o brilho da luz do Senhor, e essa luz, ela deve brilhar dentro do nosso coração. Está passando por dificuldade, está passando por um dia de trevas, não se preocupe. Se você está em obediência à palavra do Senhor, até a sua treva vai ser como meio-dia, vai ser sol incandescente. É por isso que quem olhar para você vai dizer: essa pessoa tem algo diferente nela. Parece que o mundo está desabando sobre a cabeça dela, está tudo escuro, mas mesmo assim eu consegui enxergar uma luz. Eu não sei de onde veio, mas nós sabemos de onde ela veio. Nós sabemos que essa luz vem do Senhor. E Deus continuando, ministrando no coração de Isaías, Ele fala: pois bem, Isaías, eu vou curar essa pessoa que ouvir aquilo que eu estou mandando você repassar. Vou curar, vou ser o sol do meio-dia na vida dessa pessoa, e a minha justiça irá adiante dessa pessoa. Qual que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é que todos nós estávamos perdidos, estávamos extraviados, porque a palavra fala que não há nenhum justo na terra. Ninguém é justo, ninguém é perfeito. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Porém, Deus, Ele tem um amor tão profundo, mas tão profundo, que Ele não permitiria que a situação continuasse dessa forma. Ele diz na sua palavra que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, Ele já era, antes de todas as coisas serem criadas. Aqui nós estamos em Isaías, no Antigo Testamento, mas mesmo estando no Antigo Testamento, Deus já era Deus, Jesus já era Jesus. É por isso que Isaías ele é tido como um profeta messiânico, ou seja, Jesus ainda não tinha vindo em carne, mas mesmo assim ele já anunciava que Jesus viria. E ele anunciou a justiça a esse povo, Deus dizendo: se eles me obedecerem, a minha justiça irá adiante deles, e pela retaguarda eu estarei lá também. Ou seja, o Senhor ele vai à frente, Ele vai atrás, Ele vai de um lado, Ele vai do outro. Ele está ao nosso redor. Ele é a nossa barreira em todas as direções. E continuando no versículo 11: aí depois que a pessoa realmente obedecer e cumprir isso que Deus está mandando, aí sim que Ele vai começar a cumprir essa promessa. A promessa maravilhosa do versículo 11. E qual é? A promessa contida no versículo 11 do capítulo 58 é que o Senhor Ele nos fartará até mesmo nos lugares mais áridos. O que é um lugar árido? É um lugar seco, um lugar onde não tem vida. Você pode estar dentro do seu lar, você pode servir ao Senhor, mas talvez você seja o único. Pode ser que você tenha filhos, tem esposa, tem marido, tem alguém lá dentro ainda que é como um deserto, uma pessoa que ainda não serve a Deus. Ou seja, você é uma luz no meio de um lugar seco, um lugar árido. Mas Deus ele deu essa promessa: eu vou te sustentar. Você terá a sua alma farta, até mesmo no lugar deserto. Eu vou fortificar os teus ossos. Aleluia. Eu vou te fortalecer. Glória a Deus. E eu farei de ti como um jardim fechado e regado.
Farei de ti como um manancial, cujas águas nunca faltam. E o Senhor trazendo essa grande revelação ao coração de Isaías, nós podemos também começar a fazer outros tipos de reflexão. O Senhor vai dizer que Ele nos fará como um jardim fechado. Mas o que é um jardim fechado? Primeiramente, jardim fechado tem que ter muro. Porque se não tiver muro, não é fechado, é aberto. Assim é o nosso coração. Deus, Ele requer de mim e de você muros de proteção dentro do coração. Porque se você é uma pessoa que é um jardim completamente aberto, qualquer coisa entra. Tudo que está lá fora no mundo, uma hora vai entrar. Se você é um jardim aberto, escancarado, as abominações do mundo vão entrar dentro de você. Assim como aconteceu com a casa de Israel. Se Deus mandou aquele povo ouvir o conselho que Ele os transformaria em jardim fechado, até porque eles ainda não eram fechados, eram abertos à idolatria, abertos às feitiçarias, às imoralidades sexuais e todos os tipos de abominações que existem nessa terra. Então eu faço essa reflexão e deixo o questionamento para a igreja nessa noite. Você é um jardim fechado? Tem certeza? Será que ainda não está aberto? Será que o muro de proteção não está quebrado? Tem gente que se considera jardim, mas não é jardim coisa nenhuma. É erva daninha, é mato, sem valor algum. Tem pessoas que se consideram como manancial, mas não é manancial, é terra seca ainda. Então Deus, Ele faz esse questionamento. Quem você é? Escolha quem você quer ser. Se você decidir hoje, decida hoje. Se você decidir hoje a ouvir a minha voz, você pode ter certeza que eu sou um Deus que cumpre promessas. A nossa função é obedecer princípios. A promessa é com Ele. A promessa é com Ele. Não precisa ter preocupação com promessa. Tantas pessoas vivem desesperadas atrás de promessa, atrás de bênção, até enlouquece. Mas na verdade a nossa preocupação deve ser cumprir princípios. Quem cumpre princípio, a promessa se cumpre. É fatal. Não tem como fugir, ela vai cumprir. A sua parte é só obedecer. Obedeça. Seja um jardim de verdade, fechado. Porque Ele diz que a água nunca faltaria nesse jardim. Mas o jardim aberto não pode comportar as águas do Senhor. Vai vazar. Vai sair. Jardim é lugar de intimidade profunda. Eu até anotei aqui uma frase para que eu não esquecesse. Diz assim que muitos pensam que são como jardim fechado e manancial, quando na verdade não passam de uma erva seca. Porque quem traz vida ao jardim é o Espírito Santo. O jardim sem Ele é morto, completamente morto. Então, quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, eu fiz muitas reflexões. Eu falei: Deus, me vivifica mais e mais. Me vivifica mais e mais, Senhor. Eu quero erguer muros cada vez mais altos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não quero deixar, Deus, que as coisas deste mundo entrem no meu coração. Se o Senhor fez essa promessa tão grandiosa que nunca faltaria água, e não é qualquer água, na Bíblia a água simboliza o Espírito Santo de Deus, e essas águas, elas correm, elas jorram para a vida eterna. Não é para qualquer lugar, é
para o céu. Só quem tem o Espírito Santo vai entrar no céu. Se você é como um jardim completamente destruído, você não pode comportar o Espírito Santo dentro de si. Ele vai sair. E desse jeito no céu você não chega. Só que se nós estamos aqui vivos, ouvindo essa palavra, é porque me dá uma esperança. Que a palavra é muito clara em Salmos 150. Ela diz que enquanto houver fôlego de vida, haverá esperança. Ou seja, se você tem algum familiar que ainda está vivo e você está orando para que ele se transforme em um jardim fechado e exclusivo do Senhor, ainda há esperança para ele. Se temos fôlego de vida, há esperança para cada um de nós. Então tome posse dessa palavra. Devemos querer ser verdadeiro jardim. E aqui no versículo 12, no versículo 12 ele diz assim: e os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, assim levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Porque a casa de Israel, ela já havia servido ao Senhor verdadeiramente. Só que no momento da caminhada, Israel se desviou. Ou seja, só Jesus é o caminho. Só que eles escolheram outros caminhos, caminhos falsos, caminhos tortuosos, caminhos de morte. E a pessoa que ela é transformada, depois de ser transformada, ela é capacitada também para transformar outras pessoas. Então, por isso que quem segue esse ensinamento, ela será chamada restauradora de rupturas, restauradoras de veredas. Ou seja, se você hoje está aqui servindo a Deus verdadeiramente, você saiba que Deus vai te usar para consertar o caminho de outras pessoas. Você é chamado de restaurador de veredas, restaurador de roturas, restaurador de quebras. Você é restaurador jardim destruído. Deus é tão bom que, além de ser jardim, depois, mais à frente, Ele nos transforma em jardineiros, para cuidar do jardim de outras pessoas que já estão enfraquecidas, que talvez não tenham mais a mesma força, a mesma coragem para estar de pé na presença do Senhor, mas a nossa função é ajudá-los. E como eu já disse, né, aqui no versículo 11 tem a promessa. Todo mundo quer a promessa, mas no princípio, aí já vamos chamar isso um pouco, aí não é todo mundo que quer. Ser jardim fechado, regado e cuidado, ser como um manancial, todo mundo quer. Mas ser uma pessoa que abandona a iniquidade, aí já é diferente, aí não é todo mundo que quer. Mas quem toma a decisão de querer ser uma pessoa transformada, essa vai receber a promessa. Essa vai receber a promessa. Glória a Deus. Então tome posse disso. Tome posse dessa verdade. Não tome posse somente da promessa. Pegue os princípios. Pegue os princípios. O verdadeiro culto, o verdadeiro jejum ao Senhor, é que abandone a iniquidade, que divida o pão com quem tem fome. Pode ser tanto no sentido literal ou metafórico. Às vezes é realmente fome mesmo de comer comida, mas pode ser fome da palavra. Às vezes até um conselho, até uma palavra de ânimo que você dá para alguém pode fazer toda a diferença na vida dela. Cubra aquele que está nu. Quando uma pessoa está nua espiritualmente, ela está completamente atolada no pecado. A sua função é cobri-la. Cubra o seu irmão. Se o seu irmão sente a liberdade de te confessar um pecado, não pega aquilo que ele te falou e sai esparramando para todo mundo, não. Não difama o seu irmão, não. Se ele teve a coragem de abrir o coração para você, porque ele confiou em você.
Ele te viu como uma pessoa de Deus que pode ajudá-lo, que pode ajudá-lo a fortalecer. Cubra a nudez do seu irmão. A nudez é o pecado, mas não é qualquer tipo de veste que pode cobrir a nudez do pecado. A única veste que pode cobrir a nudez do pecado é o próprio sangue de Jesus, porque é o sangue dele que nos cobre, que encobre as nossas transgressões, os nossos pecados. É o sangue dele que retira todo o pecado do mundo. E eu gostaria também de fazer uma ponte bem rapidinho para o Novo Testamento, que a gente está falando de jejum, e eu disse no início que o jejum aqui pode ser entendido num contexto bem amplo: jejum, oferta, sacrifício. E lá no Novo Testamento nós aprendemos muito com a história da viúva também. Aquela viúva, ela deu tudo que ela tinha. Aquelas pessoas que estavam ali fazendo as suas ofertas, elas ofertavam muito dinheiro, não era pouco não, mas ela ofertou pouquinho. Só que aquele pouquinho para Deus não era migalha, era pouquinho, mas era tudo que ela tinha. Só tem coragem de dar tudo que tem quem tem intimidade. Quem não tem intimidade não tem coragem de dar o melhor para Deus. Deus, ele não quer que você seja melhor do que ninguém, mas ele quer que você dê o seu melhor. É o melhor que você consegue. Será que você está dando o seu melhor, ou você está jogando migalhas para Deus? Não dê migalhas para Deus. Dê o seu melhor. Se é o seu melhor louvor, vai ser o seu melhor louvor. Se você é um instrumentista, dê o seu melhor instrumento para Deus. Toque para Ele. E não estou falando só de servir, estou falando de obediência. A sua carne deseja o pecado, mas quando você renuncia essa vontade, você está dando o melhor para Deus. Esse é o verdadeiro culto que Deus requer de mim, de você. Esse é o verdadeiro jejum. É o nosso melhor. É a nossa vida em santidade, em gratidão a Ele. Ele não morreu para que nós continuássemos na mesma vida. Agora é vida nova, vida em santidade, é jardim regado e fechado, principalmente. Eu vou louvar o Senhor rapidinho.